Saudos irmãos, com a paz do Senhor. Venho nesse momento trazer uma palavra para os nossos corações, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer no dia de hoje. Fica no livro de Marcos, capítulo 4, uma palavra muito conhecida, uma palavra qual, para honra e glória, muitas pessoas já têm ouvido, já leu essa palavra, já teve oportunidade. Marcos capítulo 4, versículo 1. Amém? E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas o que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: Não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Os que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações deles. Amém? Essa palavra do semeador que o Senhor colocou no meu coração para mim estar trazendo nessa noite, para nós estarmos meditando na palavra. Antes de eu estar lendo a palavra, antes de eu estar ministrando a palavra, eu vou fazer um minutinho de oração. Senhor amado, diante da sua presença, Senhor, foi lida a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha colocar no meu coração, Pai, o discernimento e a sabedoria do que o Senhor vem trazer para nós nessa noite através dessa palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como o Senhor nunca usou antes. Que o Senhor venha fazer o sobrenatural e venha trazer uma palavra para cada um de nós. Não só que estou aqui, Pai, mas aqueles que estão ouvindo neste momento, Pai. A Ti entrego a minha vida e toda adoração. Somente a Ti, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus fala muito em parábolas. Naqueles tempos, nosso Senhor, assim como hoje, eu também entendo que o Senhor, as parábolas são como se fosse um código para a gente decifrar. E quando nós conseguimos decifrar esse código, ele é um caminho mais fácil a seguirmos. Não é que é mais fácil, é porque quando nós se aproximamos do Senhor,
a gente tem uma visão diferenciada. E aqui o Senhor estava falando com a multidão, porque aonde Jesus chegava havia multidões. E não é diferente hoje, quando um homem e uma mulher de Deus começa ali a falar a palavra do Senhor, quando um homem e uma mulher de Deus ele é usado verdadeiramente por Deus, quando as pessoas sentem a presença do Espírito Santo sobre essa pessoa, ali enche de pessoas em volta, há uma multidão sobre essas pessoas. E ali, com Jesus, ali ele estava sobre aquela multidão, levando aquela palavra, e como tinha muitas pessoas, ele se assentou ao barco, porque naquele tempo não havia igreja, então ele falava em barcos, no monte, aonde ele chegava, ele ministrava a palavra. E assim é hoje. O Senhor diz também que nós temos que levar a palavra, não é só na casa de Deus, não é só lá na igreja, não é só no templo, e sim aonde nós estivermos. Hoje, neste momento, o meu barco está sendo este meio de transmissão. Hoje o meu barquinho, que eu estou dentro do meu barco para trazer a palavra, é através desta transmissão que eu estou fazendo. Assim o Senhor Jesus fez. Ele transmitia a palavra de Deus aonde ele estava. E assim somos nós hoje. Nós temos que transmitir a palavra do Senhor aonde quer que estivermos. Porque muitas das vezes nós não precisamos estar num altar, estar num púlpito para levar a palavra do Senhor. Porque aquelas pessoas que estão em volta de nós estão sedentas, estão necessitadas de ouvir uma palavra. E naquele momento o Senhor vinha falar sobre a semeadura, sobre as sementes. Muitas das vezes a gente não vem a compreender essa palavra, mas aqui o Senhor deixou muito nítida a palavra do Senhor. Ele fala que ali aquela semente caiu uma parte junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. A semente aqui na palavra do Senhor quer dizer, a semente queria dizer a palavra de Deus. E ali quando o Senhor fala que a palavra dele caiu à beira do caminho, ele quis dizer que muitas das vezes tem pessoas que ouvem a palavra, mas não seguem a palavra, porque nós temos que seguir a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente evangeliza ou leva a palavra para um amigo, para uma pessoa querida, ou alguém que a gente não conhece também, que nós temos a oportunidade de ali falar a palavra do Senhor, e aquela pessoa, ela ouve, mas não segue. Ela está junto no caminho, ela vai até a casa do Senhor, mas logo vem algo que distorce tudo e já sai da sua mente. São muitas pessoas que hoje às vezes são chamados de visitantes. Eu estou indo visitar a igreja, mas eu não faço parte da igreja. Vai lá, ouve aquela palavra, fica feliz, sente a paz no coração, mas logo que se retira ali da casa do Senhor, já esquece tudo, já passa tudo. Vem como se fosse, na palavra diz, Satanás vem e tira a palavra que foi semeada no coração daquela pessoa. É a mesma coisa. Essas pessoas que o Senhor me coloca aqui na mente. Vai lá, visita a casa do Senhor, recebe uma profecia sobre a vida, ora, chora, sente a presença, mas ela tem algo que bloqueia ela para ela não aceitar Jesus e não seguir o caminho, não seguir. Então essa palavra foi jogada ali, a semente foi semeada, mas ela está à beira do caminho, ela está na beira, ali está na pontinha, pertinho, mas não quer. Muitas das vezes não é porque ela não quer, é porque neste momento de fraqueza, o inimigo está sendo mais forte do que ela. Então ele sussurra, você vai para a igreja, você vai estar isso e aquilo. Igreja é o nosso coração, igreja somos nós. É o Espírito Santo que nos muda, é o Espírito Santo que nos molda. Nós precisamos estar indo na casa do Senhor para congregarmos com os nossos irmãos. Porém, a igreja somos nós. Nesse momento que nós estamos passando por essa fase, que não podemos estar na casa do Senhor, congregando com os irmãos, então nós temos que fazer isso, nos unirmos por meio dessas vias, por meio dessas correntes. Se o Senhor deu a oportunidade de colocarmos a internet, de colocar o meio de comunicação para a gente se unir, então vamos se unir e adorar o Senhor, porque o Senhor diz que onde tiver 2 ou 3, ali Ele está.
Então eu creio que o Senhor está aqui conosco nessa noite. Mas vamos ouvir e discernir dessa palavra. Aqui também nessa palavra, quando o Senhor veio falar nessa palavra do semeador, ele fala também que uma parte das sementes caíram sobre os pedregais, onde havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. E saindo o sol, queimou, porque não tinha raiz, e secou. Nessa mesma sorte que o Senhor diz que recebeu a semente sobre os pedregais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebe. Muitas das vezes o Senhor nos usa, ali a gente dá um testemunho da nossa vida, ali a gente fala algo maravilhoso do Senhor. Deus usa os vasos, usa homens e mulheres de Deus para entregar algo profético sobre a vida daquela pessoa. Ela recebe, ela fica maravilhada com aquela palavra, mas ela não tem raiz. Ela não tem raiz porque é algo passageiro. Ela não consegue ficar firme, porque ela está indo ali na casa do Senhor, ela está ouvindo, muitas das vezes ela já aceitou o caminho, já está ali se firmando, mas só que ela está plantando a sua semente numa terra cheia de pedras, em um lugar aonde não está arejado, aonde não está preparado. Nós temos hoje que buscar muito ao Senhor para termos sabedoria, para nós podermos passar e sobreviver a toda tribulação. Porque aqui, essa semente, essas pessoas que são, ao mesmo tempo que o Senhor fala que a semente é a palavra do Senhor, eu também vejo que as sementes são pessoas. E essas sementes ali, que estavam ali sobre aquelas pedras, elas estavam tendo que tentar sobreviver sobre tribulações, perseguições por causa da palavra. E logo elas se escandalizavam. Muitas das vezes, pessoas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que levam a palavra, eles estão ali firmes, já foram consagrados, já estão ali levando a palavra a toda criatura, mas às vezes a tribulação, a perseguição é tão grande, que acaba deixando se escandalizar, que acaba deixando se enfraquecer e acaba acabando, a pessoa acaba caindo. Ela não aguenta. Por que ela não aguenta? Porque ela aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, fez todas as coisas que estavam nas palavras de Deus, porém o coração dela não estava firme na rocha. O coração dela não estava ali na raiz, que é Jesus. A semente dela não foi plantada diretamente na semente. A semente dela não foi plantada diretamente na raiz, o Jesus. Porque nós temos que, quando aceitarmos Jesus e não aceitarmos a igreja, não aceitarmos o pastor ou a pastora. Sim, Jesus. Jesus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Infelizmente hoje muitas pessoas estão caindo, assim como essa palavra disse aqui. Muitas pessoas estão caindo porque elas se firmam em ministérios, elas se firmam em homens e mulheres. E o nosso Senhor diz que nós temos que se firmar na rocha, e a rocha é Jesus. Nós temos que se firmar somente em Cristo. Porque a partir do momento que nós se firmamos em Cristo, nós não vamos cair, porque o Senhor está segurando a gente, o Senhor está conosco. Então nós temos que cada dia mais nos firmar ao Senhor. Eu falo isso com grande tristeza. É tão triste você passar por um cristão e ele não te dá a paz. Por que isso? Ah, porque ele é da igreja tal, o fulano é da Beltrano. Que isso? Na Bíblia não tem igreja não. A Bíblia só tem Jesus. Jesus, único, suficiente Salvador de todos nós. Se o irmão é cristão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Ah, mas
Não tem esse de mais nem de menos. Aonde está escrito que se você congrega em outro ministério, você não pode dar paz? Que seja a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, o que for. É a paz de Deus? É a paz do Senhor Jesus? Nós estamos falando na mesma língua, somente as palavras diferentes significam a mesma coisa? Glória a Deus!